Questão 175, matemática, Enem 2013. Vamos ao enunciado da questão. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 e 2, para a produção de um certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54% do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos, essa máquina, 25 milésimos eram defeituosos. Por sua vez, 38 milésimos dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Primeiro quadro. O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como A, excelente, B, bom, C, regular, D, ruim, E, péssimo. Vamos à resolução do problema. Primeiro, um problema relativamente simples. Trata-se do conceito de porcentagem, cálculo de porcentagem e o conceito de desempenho, que falaremos no decorrer da resolução. Primeiro, letra A, nós não sabemos o total de parafusos produzidos pela fábrica. Vamos considerar o total de parafusos um número qualquer X. Então, letra A, sendo X o número de parafusos produzidos pelas máquinas 1 e 2 no mês de setembro, ou no mês em questão. Então, para o efeito de cálculo, nós vamos considerar que as duas máquinas em conjunto produzem X parafusos. B, vamos retirar do enunciado os dados fornecidos pela questão. Máquina 1, produção da máquina 1, 54% dos parafusos, 54% de X. Com defeito, 25 milésimos dos 54%. Máquina 2. Então vamos lá. Se a máquina 1 produz 54%, a produção da máquina 2 é o que falta para completar 100%. Então 100% tira 54%, vão sobrar 46%. Então a produção da máquina 2 é 46% do total de parafusos produzidos, 46% de X, dos quais 38 milésimos são defeituosos. Letra C. Vamos calcular a porcentagem de parafusos defeituosos de cada uma dessas duas máquinas. Vamos calcular 25% de 54% e vamos calcular 25 milésimo de 54% e vamos calcular 38 milésimos de 46%, que são a porcentagem de parafusos defeituosos. Defeituosos da máquina 1, 25 milésimos de 54% dos parafusos produzidos no mês. 25 vezes 54, 1.350, sobre 100 mil. Como o problema faz a comparação, a classificação em forma de porcentagem, nós temos que ver o resultado também em forma de porcentagem. Então, vamos dividir aqui por 1.000, dividir aqui por 1.000, e por 1.000 vamos ficar com 100. Então, fica 1.350 sobre 100. Então, nós temos aqui a porcentagem de parafusos defeituosos da máquina 1. Vamos calcular agora os 38% dos 46%, para encontrar o número de parafusos defeituosos da máquina 2. 38 milésimos de 46% dos parafusos produzidos são defeituosos. 38 vezes 46 dá 1.748 sobre 100 mil. Da mesma forma, dividindo por 1.000, vão ter 1,748 sobre 100. Então, nós temos aqui a porcentagem dos parafusos defeituosos produzidos pela máquina 2. Do total de parafusos produzidos, 1,35 centésimos por cento são os parafusos defeituosos da máquina 1 e 1,748 centésimos do total de parafusos defeituosos produzidos pela máquina 2. Vamos agora ao ponto crucial da questão, o desempenho. O que é o desempenho? O desempenho da máquina é a quantidade de parafusos das duas máquinas no mês, é a quantidade de parafusos defeituosos dividido pela quantidade de parafusos produzidos no mês. Somando a quantidade de parafusos defeituosos dividido pela quantidade de parafusos produzidos no mês. Nós chamamos esse coeficiente de desempenho.
Então, 1,35 mais 1,748 dá 3,098, né? Dá 8, 5 e 4, 9, 7 e 3, 10, vai 1, 1 e 1, 2 e 1, 3. 3,98 sobre 100. Fração de fração, multiplica-se o numerador pelo inverso do denominador. Lembrando aqui que o x, o denominador dele é 1. O inverso de x sobre 1 é 1 sobre x. Simplifica o x com o x, vamos encontrar 3,098 sobre 100. Esse é o coeficiente de desempenho das máquinas 1 e 2, em termos de porcentagem, conforme temos aqui no quadro. Agora, é verificar esse coeficiente de desempenho para classificar em excelente, bom, regular, ruim ou péssimo. Observamos que 3,98 é exatamente um número, né, maior do que 2 e menor do que 4. 3,98 centésimo é maior do que 2 centésimos e é menor que 4 centésimos. Portanto, a resposta é a letra B. Isto é, o desempenho do conjunto máquinas em setembro pode ser considerado bom.